Olá, cá estamos nós mais uma vez, bom dia, gravando às 4h30 da manhã esse vídeo para nosso canal Guia dos Perplexos. A série é Como a Elite Mundial Governa o Mundo Manipulando as Religiões, especificamente a Bíblia. E aqui é vamos dizer assim, um inciso a esta série, que é exatamente a Rússia e a Ucrânia, a questão russo-ucraniana. Então, vamos gravar mais um vídeo sobre isso, não se esqueçam. O foco é a guerra russo-ucraniana, que está ligado a como a elite global governa o mundo manipulando tudo, mas principalmente a religião. E a guerra entre o czarismo e os judeus Askenazi, os banqueiros. Vamos aproveitar para, mais uma vez, agradecer. Acabei de receber um Pix de um aluno novo, já tem 2 meses. É um casal, então agradeço, né, a esses alunos que se filiaram ao Colégio dos Magos Caldeus. Então, esse aluno que agora pagou, né, como ele pagou por ele e pela esposa, e eles estão fazendo o aprofundamento, que eu já disse a vocês, quem quiser fazer, então inscreva-se no Colégio dos Magos Caldeus e fará. Acabei de receber um Pix de um dos alunos, que na verdade são marido e mulher, e ele fez o Pix da aula de terça-feira, portanto ontem. Então, graças a Deus, né, nosso curso está prosperando, o Colégio do Mago Caldeus. Para quem quiser se aprofundar nos temas aqui, os vídeos foram transformados em videoaulas, e aí também nós estamos esclarecendo através de nosso e-mail, material que seja necessário, que a gente menciona aqui, podem pedir pelo e-mail, muitos já pediram, né? Meu livro, por exemplo, Cabala Cristã, já pediram as origens da Cabala, e nós mandamos por e-mail, entre outros, e assim fica aqui nossa gratidão, porque nosso projeto de educação complementar está acontecendo de fato, né? Na verdade, é aquilo que eu disse para vocês, né? Queira, depois deseje, depois apaixone-se pelaquilo que você desejou e acontecerá. Então, é o que estamos provando que está acontecendo no nosso canal, Guia dos Perplexos, esse nome exatamente para provar que eu não tenho nenhum resquício de antissemitismo, pois o nome do canal foi escolhido para homenagear o judeu famoso, notável, célebre, admirável, que é Moisés Maimônides. Mas, quando o judeu erra, eu digo que erra. Quando o cristão erra, eu digo que erra. Onde há o erro, então aí está o martelo do professor Marlanff. É o martelo dos hereges. Esse título não serve para mim não, né? Porque parece que foi dado a um dos inquisidores, um dos maiores inquisidores, o martelo dos hereges. Aqui é o martelo dos mentirosos. Então, feito esse agradecimento, vamos começar. Bem, nós já sabemos, pelo vídeo anterior, que está havendo um litígio, está havendo uma verdadeira luta, né, ferrenha, entre o czarismo e o liberalismo. Aqueles que querem tornar a Rússia democrática, ela era uma monarquia autocrática, e então algumas pessoas, judeus, todos eles, fazem um complô para destruir a Rússia autocrática, o czarismo, e
e o czar se defende, mas vai terminar perdendo, né? Nesta luta, o czar vai terminar perdendo. Então, vamos fazer um breve resumo, né, da lista de czares, czar ou czar, a partir de 1815, que é quando a Rússia se torna a Grande Rússia. Então, Alexandre I, que recebe o Estado da Polônia, que incluía a Ucrânia, em março em março de 1815, e vai reinar 10 anos, e depois vai ser sucedido em 1825 pelo seu irmão Nicolau I. Nicolau I pega de 1825, já a Grande Rússia, até março de 1855. É sucedido por seu filho, Alexandre II, que vai até março de 1881. É incrível, né? Quanto março. Alexandre II é sucedido por Alexandre III, que vai até 1894, de 1881 a 1894, e Alexandre III, o penúltimo czar, é sucedido pelo czar Nicolau II, o último dos czares, que governa de 1894, novembro, aqui não é março, até 15 de março de 1917, quando abdica do trono, é obrigado a isso por Lenin, com 50 anos de idade, e em 1918, um ano depois da abdicação, ele será assassinado. Então, aqui está o resumo da ópera, e esse assassinato de Nicolau II agora vai ser dito claramente. Bom, será o assunto desse vídeo para frente. Não é à toa que se faz os Protocolos do Sábio do Sião, que é editado pela primeira vez em 1915, e segundo Isaac Zexon, na História dos Judeus, seria uma conjuração que teria como proposta, como objetivo, destruir o czarismo e fazer com que um regime democrático, ou seja, a Rússia fosse transformada numa república democrática, e para isso funda inicialmente a Aliança Israelita Universal, que é a continuação da Kahal de Esdras, né, que se transformará no Partido Sionista Mundial, criado por Theodor Herzl. Então, aqui eu queria encontrar de novo, né, está o resumo do que eram os protocolos, do que está nos protocolos. Eu não quero ler, nem quero dar a minha opinião. Eu quero dizer exatamente o resumo como é dado aqui no livro, que foi graças a esse livro que se fez a Primeira Guerra Mundial, porque ele foi editado em 1905, foi reeditado em 1908 na Rússia, e foi feita uma proposta internacional para editá-lo no mundo inteiro em 1914. Por coincidência, estourou a Primeira Guerra Mundial. Então, por que é tão importante os protocolos? Bem, segundo o próprio Isaac Zexon, num resuminho, os protocolos seriam muito importantes porque eles vão traçar um plano, e esse plano seria destruir o Império Russo através de vários meios. Vamos encontrar, temos que encontrar, e acho que está aqui na frente. Assassinato de Alexandre II, já não é isso.
Então, oh meu Deus, os pogroms que batem nos coitados dos sefaraditas para que eles fiquem contra o regime czarista, mas o que nós queremos é a síntese dos protocolos dos sábios de Sião. Está aqui, está difícil de encontrar, né? O que seria o resumo dado aqui desse livro, que é considerado, ainda hoje, é dito nas enciclopédias, né, nos trabalhos que são feitos, como sendo uma ficção literária, mas, na verdade, nós vemos, pelos acontecimentos, que não parece bem assim. Bem, não está fácil de encontrar, gostaria muito, né, de encontrar aqui o resumo, os protocolos. E, meu Deus, sumiu. Sumiu. Então, não vamos encontrar. É uma pena. Gostaria muito de ler, né, mas seria para os judeus que queriam o liberalismo um livro infamante. Para a Aliança Universalista Israelita, um obstáculo. E aí chega-se a provocar uma guerra mundial para impedir que os protocolos sejam impressos no mundo todo. Chega-se a fazer os pogroms, que são comprar policiais corruptos para baterem nos judeus e assim fazer com que os judeus se revoltem contra o czar. E aí, tudo isso graças aos Ashkenaz, que são os judeus falsos. E são eles os autores dos protocolos, né? Então, são eles que fazem o plano de derrubar o czar, conseguem, e aqui está, encontrei. Com o intuito de desmoralizar o movimento democrático e simultaneamente comprometer os judeus com a opinião pública russa, justificar seu expurgo sistemático, um funcionário do Santo Sínodo Ortodoxo, Sérgio Nils, professor de Sociologia da Universidade de Moscou, publicou no início desse século, estamos em 1900, foi em 1905, um livro em que denunciava a existência de uma conspiração tramada pelos judeus com a finalidade de estabelecer seu domínio sobre o mundo. Um instrumento para a obtenção desse domínio seria o regime democrático, portanto a democracia seria o regime ótimo para o domínio mundial. Nós estamos vendo isso, na verdade, destinado a afastar o povo dos seus legítimos protetores, que seriam os monarcas, que veriam o povo como sendo seus filhos e seriam seus pais, reis absolutos por direitos divinos. Também, segundo esse livreco, seriam de invenção judaica o ensino leigo, seria democratizado, universal e gratuito, as reivindicações dos camponeses seriam atendidas e a Rússia feudal, né? Cada lote seria dado àquele que o cultivava. Isso era extremamente atraente para o agricultor, que cultivava uma terra que era de um dono, né, o senhor feudal, e essa terra é prometida a ele como herança para toda a família. Quer dizer, a propaganda é muito atraente, tudo isso consta nos protocolos, segundo Isaac Jackson. E satisfazer as reclamações operárias de outros países, porque a essa altura a Rússia era agrícola, era feudal, né, portanto a sua riqueza era predominantemente agrícola. Mas aí, para alcançar essa finalidade, os judeus deveriam usar todos os meios: a mentira, a corrupção, a devassidão, os vícios, a destruição do sentimento de família, etc. O primeiro passo a ser dado seria abolir a censura dos jornais, para poder mentir à vontade e enganar o povo, e os livros, que ainda eram controlados pelos protetores do povo. Intercalada nessa absurda explanação, aparece frequentemente a confissão de que o único regime igualmente realmente honesto, é o regime monárquico autocrata.
todo esse plano teria sido elaborado pelo sábio de Sião, reunido num congresso sionista da Basileia em 1897, congresso esse cuja verdadeira finalidade era única e exclusivamente tratar da criação de um lar nacional judeu na Palestina. Aqui está a página 80, o resumo dos protocolos. Então, a descoberta desse livro, que o professor Sérgio Nilos é processado, vai até o Tribunal de Berna e prova, levando os documentos originais, e é absolvido, e é livre da multa, que seria um absurdo, seria preso por dívida e seria proibido de usar. Pelo contrário, o Tribunal Internacional de Berna, na Suíça, o absolve, o autoriza a publicar o livro e a multa é suspensa e, ao contrário, é revertida para os judeus que o acusaram. Então, seria o primeiro entrave para que o czarismo fosse derrubado. Mas continuaram, apesar da derrota. Então, não foi editada, não foi feita a edição internacional de 1914, porque, por acaso, explodiu a Primeira Guerra Mundial. De qualquer maneira, 1914, 1915, em 1915, acontece o seguinte: o czar da Rússia, Alexandre II, que é o objeto de um complô, vai para o fronte da guerra, deixando no seu lugar a czarina Alexandra. Alexandre assume, então, tendo, na verdade, como conselheiro Rasputin, que curara seu filho hemofílico. Rasputin será agora o principal adversário dessa conspiração, que é descoberta, não vou ler, vou apenas mostrar, pelo Serviço Secreto Americano. Aqui não está datado, apenas dá o número diz, em 1919, o Serviço Secreto dos Estados Unidos descobriu o seguinte telegrama, e dá para a França. E a França deveria, então, que era o país mais forte da época, pegar esses dados e passar para o czar. Esses dados dão todos os conjurados, banqueiros judeus, e revolucionários judeus, unidos para destruir o czar Nicolau II. Em que ano? Em fevereiro de 1916. Por coincidência, então, é outro obstáculo, mas eles conseguem subornar a França e o governo francês, pela bolsa de ouro que recebe, não repassa essa informação, deixando o czar ignorante do que está sendo tramado. Exatamente em 1916, a czarina Alexandra assume o poder, o trono, porque o marido decidiu ir para o fronte da guerra, que começou em 1914 e vai terminar em 1914 a 18. Então, a guerra teria sido feita, a meu ver, só para que os protocolos não fossem publicados. Isso é uma opinião minha. E o problema é que surge um outro obstáculo. Então, além da descoberta do complô pela Polícia Secreta Americana, além da publicação dos protocolos pelo professor Sérgio Nilo, idôneo, nada daquilo que está dizendo ali, funcionário da Igreja Ortodoxa, vai surgir agora o maior de todos os obstáculos, um homem cujo nome é Grigori Yamovitch e que é cognominado Rasputin. Então, quando o czar Nicolau II decide estimular os soldados, porque a Rússia não está tendo muito sucesso na guerra, ele deixa o território russo e vai para o fronte de batalha. Quem assume? A czarina Alexandra, ano 1915. Portanto, um ano antes da descoberta do complô, que foi em 1916. E, na verdade, a czarina não governa, porque ela tem confiança absoluta no seu conselheiro, que é um religioso chamado Rasputin,
Grigori Yamovitch é o verdadeiro nome dele, porque ele curou seu filho hemofílico. A hemofilia é incurável, ainda hoje. Então vamos agora ver quem é esse personagem. Quem é esse personagem que vai ser o terceiro obstáculo pela ordem? Os protocolos, 1905, a descoberta da polícia secreta em 1916 e um governante que, na verdade, é uma eminência parda, porque ele é um camponês, mas que, está o retrato dele, é quem vai governar a Rússia exatamente quando o czar se ausenta, vai para o fronte da guerra. Então está aqui Grigori Yamovitch, que na verdade foi apelidado de Rasputin. Vamos dar a vocês agora a mais emocionante, né, um filme que parece ficção científica. Vamos dar a vocês. Então, esse personagem é quem se torna, na verdade, o ocupante do trono da Rússia, embora oficialmente seja a czarina Alexandra. E por quê? Porque ele curou o filho dela que estava à morte, era hemofílico. Vamos agora dar esses dados a vocês. Então, quem é Rasputin? Nós vamos aqui fazer essa apresentação desse homem que seria o obstáculo a vencer, porque ninguém poderia matar Nicolau II sem primeiro matar Rasputin. Tal era o poder dele. Um poder extraordinário, porque ele era detentor da magia caucasiana em sua totalidade. Nunca houve um mago caucasiano. A doutora Maria Pereira critica dizendo que o Dugin, Alexander Dugin, é um boneco nas mãos de uma elite mundial e que se baseia na magia negra. Não, Alexander Dugin é herdeiro da tradição da magia caucasiana, cujo maior expoente é Grigori Yamovitch Rasputin. Então ela está completamente errada. Doutora, a senhora coloca uma simbologia lindíssima para enfeitar seus vídeos, e aí os seus alunos são enfeitiçados por esse simbolismo e coloca uma literatice que para nós não vale nada, mas na verdade aqui está a verdade. E a senhora diz que Dugin, que é herdeiro dessa tradição, cujo maior nome é Grigori Yamovitch, chamado Rasputin, vai ser o obstáculo a ser vencido. Um pedaço de um documento chamado O Fim de Rasputin, escrito por seu assassino Félix Yusupov, em 1917. Aqui está o assassino. Então, aqui está Félix Yusupov, nobre, príncipe russo. É ele, a mão, que vai assassinar o que era um pobre camponês e se torna o czar da Rússia. Mesmo com o czar no trono, ele já governava. E quando o czar se afasta, em 1915, com a czarina como regente, ele se torna de fato o czar da Rússia. Isso vai fazer com que os adversários do czarismo percebam que agora um grande obstáculo foi colocado na frente deles. Eles vão chamar papos da França para poder ajudá-los. Olha só, Gerard Dancos, o famoso papus, vai ser chamado para quê? Para evocar o espírito de Alexandre III e dizer como fazer a czarina, como fazer para que ela mande o czar obedecendo às instruções dessa evocação. Nós sabemos que a evocação aos mortos é proibida pela magia branca, mas aqui está dito que Papus, pseudônimo do Dr. Gerard Dancos, é chamado da França como mago para combater esse mago. Então vai haver uma guerra de magos. E olha, ninguém mais, ninguém menos do que o Dr. Gerard Dancos, pseudônimo de Papus, conhecidíssimo nos meios do ocultismo. Então, não é de pouca importância esse homem para poder trazerem da França
um dos maiores ocultistas, né, que é fundador da Ordem Rosa Cruz, né, Dr. Gerard Dancossi, de uma corrente Rosa Cruz, e vai combater Rasputin. Então, Rasputin tem os poderes da magia caucasiana e Papos tem os poderes da magia ocidental ou da Babilônia, portanto, é caldaica. Então, os dois vão travar um embate. Dois grandes magos. Um herdeiro da magia da morte, porque vocês sabem que o que Abraão trouxe de Ur dos Caldeus foi um ritual que matava crianças, mulheres, jovens virgens de 16 anos e homens virgens de 16 anos. As crianças eram jogadas no forno, os jovens eram jogados no fogo, e então esse culto da morte é o culto da magia ocidental, que até hoje dizem que as Torres Gêmeas foi um sacrifício, que a Segunda Guerra Mundial foi um sacrifício feito pelos magos negros da magia ocidental, ou seja, da corrente que vem da Babilônia, trazida por Abraão de Ur dos Caldeus, mas que vem lá não começa com os caldeus, mas os magos caldeus não participam disso, eles não fazem sacrifício sangrento. Então temos de um lado uma corrente mágica que vem da Suméria, Acádia e caldeus. Representante dela na Rússia de 1916 é Gerard Dancossi, Papos. Magia caucasiana, que é do Tibete e da Rússia. Representante dela, Grigori Yamovitch Rasputin. Vamos ver, o texto faz parte de um pedaço da biografia, do livro escrito por Yusupov, o assassino de Rasputin, que em 1917 escreve o livro O Fim de Rasputin. Dado que devia ser abandonada toda esperança de fazer com que a czarina e o czar abrissem os olhos, que meios restavam para libertar a Rússia do seu gênio mau? O grão-duque Dmitri e o deputado da Duma é a Assembleia Legislativa, né? É o Congresso Russo, Puritkevich, acho que é assim que pronuncia, perguntavam-se, o mesmo que eu, Yusupov. E antes de termos estabelecido um plano, que a polícia descobriu ali em 1916, os três haviam chegado à mesma conclusão. Rasputin tinha que desaparecer, nem que fosse preciso matá-lo. Aqui está o texto. É do original, escrito no exílio na França, pelo assassino de Rasputin, que é um nobre lindíssimo, famoso na Rússia pela sua beleza, de olhos verdes, e aqui está num retrato tirado numa pose magnífica, é este o assassino de Rasputin, que vai cumprir assim uma parte dos propósitos, né, do complô que é feito para acabar com o czarismo. Mas não se podia matar Nicolau II, seria impossível sem passar pelo cadáver de Rasputin. Dizem, não tenho o documento, mas li em algum lugar, que o próprio Papa da época escreveu uma carta de próprio punho para Rasputin dizendo: a família Romanov está em risco, defenda com a sua própria vida se necessário for. E Rasputin lê essa carta e não é um pedido do Papa. Na verdade, ele considera uma ordem e ele cumpre essa ordem. Defende a família Romanov e o czarismo com a própria vida. Só acabarão com Nicolau II. Ele só será assassinado, e com ele toda a dinastia Romanov, depois de matarem Grigori Yanovitch, o Rasputin. Essa será a história fantástica que nós vamos contar. Parecerá um filme de terror, um filme negro, porque o que vai ser feito é uma coisa escabrosa. Prova que os protocolos estão certos. A mentira, não vou pegar de novo, né? A corrupção, a mentira, a hipocrisia, e tudo isso é usado por Yusupov
Vocês vão ver, a gente vai ler, porque ele deixou escrito, ele foi para a França, de lá escreveu o livro, Como Matei Rasputin. Aliás, ele escreveu O Fim de Rasputin. Como matei Rasputin, quem escreveu foi um dos conjurados, outro conjurado, que é exatamente Puritkevich. Então, Puritkevich escreve Como Matei Rasputin. E ele é o presidente do Congresso do Parlamento russo. E o príncipe Yusupov escreve na França, do exílio, ele é exilado, O Fim de Rasputin. São 2 livros, dos quais esse aqui é tirado, e nós vamos ler para vocês. É preciso passar sobre o cadáver de Rasputin para poder destruir os Romanov. E essa é a história que vai ser contada a partir desse vídeo. Então, aqui está a figura do monge tibetano-caucasiano, herdeiro de uma magia que é, vamos dizer assim, mal compreendida, porque ela não impõe limites. A magia caucasiana, tibetana, é um misto, né, das duas culturas, tibetana e caucasiana, é extremamente poderosa. E vocês vão ver isso na história de Rasputin. E ela não impõe limites. Você pode viver a vida que você quiser. Se você souber compreendê-la, se você conseguir aplicá-la, você se tornará praticamente invencível. Vocês vão ver essa história, como se fosse num filme, nós vamos ter que fazer capítulo por capítulo. E assim, vamos tentar fazer vídeos curtos de 30 minutos, prometendo a vocês que daremos a vocês essa desgraça, essa tragédia, essa ação covarde, essa ação, como é que eu poderia dizer, inominável, ignominiosa, como está nos protocolos, o que prova que o que está ali dito é verdadeiro. É preciso matar Rasputin, dizem Puritkevich, presidente do Congresso do Parlamento Russo, e o príncipe Yusupov, que é da família real, da nobreza. Então, aqui está o personagem que vai defender com a própria vida Nicolau II. E só matarão Nicolau II e só acabarão com o czarismo, planejado em 1916, descoberto esse plano pela polícia secreta americana, dito à França, mas a França comprada pelos donos do mundo, não vou mais repetir o nome deles, você sabe, recebe a peso de ouro o seu peso, silencia e não dá a informação ao czar. O czar inocente, Rasputin inocente, serão vítimas fáceis, presas fáceis nas mãos dessa conjuração, que é um filme de terror. Vamos continuar no próximo vídeo. Até lá.